Muito bom dia. Sétimo A, turma do sétimo A, hoje, 7 de outubro de 2020. É a primeira vez que eu estou fazendo uma aula gravada com vocês, mas eu tive um compromisso no dia de hoje, então eu não podia fazer aula ao vivo e deixei a aula gravada então, tá? Vocês podem acompanhar essa aula também no livro de vocês, na lição número 20, na página 45, tá? Lição número 20, página 45. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, para vocês acompanharem também a projeção dos slides e assim por diante, tá bem? E o título e o tema, título, né, da nossa lição hoje é Os Pastores de Belém. Só lembrando que nas duas últimas lições nós falamos algo relacionado com o Natal, né, com o Natal. Na lição número 18, nós vimos o nascimento de Jesus sendo anunciado, né, a Maria, veio um anjo que anunciou então a jovem Maria que ela ficaria grávida. Depois, na lição 19, nós vimos então o nascimento de Jesus especificamente, né, contado pelo evangelista Lucas, capítulo 2, versículo 1 a 7. E hoje, então, nós vamos ver alguns desdobramentos a partir do nascimento de Jesus. Essa lição de hoje, a lição número 20, vai falar dos pastores de Belém, e a próxima lição 21 vai falar sobre os visitantes do Oriente, certo? Então, esses são os desdobramentos que a gente tem aqui dessa lição também. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, compartilhar com vocês a página relacionada a Lucas, capítulo 2, versículo 8 a 20. Então, depois nós vamos ler também esse texto, esse trecho da história que está aqui no nosso livro. Mas antes de nós entrarmos nessa lição especificamente e falar sobre os pastores de Belém, eu queria fazer trazer um pouco algo com relação a notícias, né, para a gente introduzir este assunto. Como é que nós recebemos notícias hoje? Né? Depois nós vamos ver por que essa parte de notícias é importante, certo? Então, como é que nós recebemos as notícias hoje? E aí vocês vão... nós vimos um pouquinho disso na aula sobre a anunciação, né, do nascimento de Jesus, né? Mas, de novo, nós gostaríamos de falar rapidamente sobre isso. Como é que nós recebemos as notícias hoje? Primeiro, nós temos muitas formas diferentes de recebermos notícias, né? E a principal forma são as formas eletrônicas hoje que nós temos, né? O WhatsApp, né, o aplicativo de mensagem, tornou-se não só um aplicativo de troca de mensagem entre amigos, mas também já uma fonte de recebermos notícias. Muitas vezes, claro que as notícias que são enviadas pelo WhatsApp são a que a gente chama de fake news, né? Notícias falsas que não são verdades e que acabam se espalhando por esse aplicativo. Mas nós usamos esse aplicativo também para recebermos notícias. Nós ouvimos notícias ainda pelos rádios, né? Pela rádio, por programas de rádio, enfim, jornalísticos, né? Nós recebemos notícias através de jornais, talvez os mais velhos ainda gostam de ler o jornal em papel, mas a gente já tem também o jornal hoje de forma eletrônica. Nós recebemos notícias pela televisão, né, também pelos jornais da televisão, enfim, nós temos grande parte do noticiário que a gente recebe hoje através do meio eletrônico, né? Apesar de usar ainda jornais e revistas e tal, mas quase tudo está por meio eletrônico. Mas a gente recebe notícias diariamente, né? Algumas boas, outras ruins, né? Outras nem verdade são, mas recebemos sempre notícias. O que fazer, ou o que fazer com uma notícia muito boa? Digamos que vocês receberam uma notícia muito boa. O que vocês fazem com isso?
Será que vocês vão ficar com essa notícia só para vocês? Vocês receberam uma notícia em primeira mão maravilhosa. O que a gente faz com isso? Então, imagine que vocês recebessem a notícia, fosse a primeira pessoa a descobrir que já existia uma vacina para a Covid-19. O que vocês iam fazer com isso? Vocês iriam falar essa notícia para as outras pessoas, mandar pelo WhatsApp, olha, descobriram a vacina para a Covid-19 e tal, né? Então, é uma notícia muito boa isso. É uma notícia muito boa. Notícias muito boas, elas precisam ser espalhadas muito rapidamente, né? Desde que sejam verdadeiras, claro, né? Então, a gente viu nesse período todo também muita notícia falsa com relação à Covid e tal. Mas quando uma notícia é boa, que traz felicidade, né, e que é verdadeira, eu vou espalhar essa notícia, eu vou falar para os outros a respeito dessa notícia que eu estou recebendo, certo? Falar sobre, né, a vacina da Covid é uma boa notícia, é uma notícia maravilhosa. Eu coloquei aqui até essas duas imagens, né, good news e bad news, né, notícias boas e notícias ruins. E eu estou quase certo que se fosse uma notícia verdadeira e uma notícia que traria alegria para todas as pessoas, provavelmente vocês não iam esconder isso de ninguém, né? Vocês iam falar para todo mundo. E temos outros exemplos. Por exemplo, você passou, claro que vocês não estão, a gente não está tão longe ainda, né? Vocês estão no 7º A, na 7ª série, né? No 7º ano, mas imaginem que lá para o ensino médio vocês vão fazer vestibular para medicina na USP, e aí passaram em medicina na USP. Isso é uma boa notícia, né? E aí a gente não vê a hora de falar isso para as outras pessoas. Quando a notícia é ruim, às vezes a gente fica enrolando, né, para comunicar às pessoas do que aconteceu de ruim. Mas notícias boas são sempre muito bem-vindas, né? E a gente espalharia elas com muita alegria. Lembram dessa frase que eu tinha colocado na aula passada, do Prometeu tem que cumprir, né? Então, o Natal, ou essas 3, 4 histórias sobre o Natal, o nascimento de Jesus, na verdade, elas já foram prometidas lá no Antigo Testamento, né? Isso a gente já viu na aula passada, nas aulas passadas, mas só para a gente relembrar, que finalmente agora chegou o tempo de Deus cumprir as promessas dele. Qual era essa promessa dele? A promessa feita pelos profetas lá do Antigo Testamento de enviar o Salvador, né? Por isso que eu coloquei essa frase aqui, prometeu tem que cumprir. O que Deus prometeu? Um Salvador. Prometeu lá com os profetas do Antigo Testamento. Então agora chegou o tempo de Deus cumprir, né, cumprir com a sua palavra de enviar o Salvador. E aí nós chegamos aqui na página 45 da nossa lição número 20, os pastores de Belém. Eu vou ler para vocês. Naquela região em que ficava Belém, havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Então um anjo do Senhor apareceu, e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo, mas o anjo disse: não tenham medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês. E ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Esta será a prova. Vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. No mesmo instante, apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. E eles cantavam hinos de louvor, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas do céu, e paz na terra para as pessoas a quem ele quer bem. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos lá até Belém para ver o que aconteceu. Vamos ver aquilo que o Senhor nos contou.
Eles foram depressa, encontraram Maria e José e viram o menino deitado na manjedoura. Então contaram o que os anjos tinham dito a respeito dele. Todos os que ouviram o que os pastores disseram ficaram muito admirados. Maria guardava todas essas coisas no seu coração e pensava muito nelas. Então os pastores voltaram para os campos, cantando hinos de louvor a Deus pelo que tinham ouvido e visto. E tudo tinha acontecido como o anjo havia falado. Né? Então essa é a história, a parte da história do nascimento de Jesus, em que entram os personagens, os pastores de Belém. Então, talvez, é bem provável que você já tenha visto uma representação de Natal na igreja, né? E aí todos esses personagens sempre estão lá presentes, né? Algumas coisas aqui, só para a gente relembrar, ouviram a palavra manjedoura, né? Diz que Maria deitou o menino, enrolou em panos e deitou numa manjedoura, né? Manjedoura, na verdade, não era um berço, né? Manjedoura era um coxo, onde os animais comiam. Então, lembra, Maria e José, a gente viu isso na lição passada, na lição retrasada, que Maria e José tiveram que ir para Belém, né? Na lição passada, 19. Maria e José tiveram que ir para Belém para se registrar lá, e tinha muita gente, as pensões estavam todas cheias, e aí o que sobrou para Jesus nascer foi um lugar onde os animais dormiam, o famoso curral de animais. E aí Jesus foi deitado, em vez de um berço, né, deitado no coxo, na manjedoura, no coxo de animais, e ali então foi dessa forma então que Jesus nasceu. Deixa eu continuar aqui. Muito bem, já compartilhou aqui a tela novamente. Quem anunciou o nascimento de Jesus? Só para a gente relembrar. Lembra quem foi falar com Maria que ela ficaria grávida, lá na lição 18? Foram os anjos, certo? Ou os anjos não, um anjo, né? O anjo foi anunciar para Maria, o anjo Gabriel, né, chamado Gabriel, foi anunciar para Maria que ela estava grávida. Agora, quem anunciou para os pastores, né, conforme o nosso relato aqui? De novo os anjos, né? Os pastores estavam lá cuidando das ovelhas, e aí diz o texto que, né, um anjo veio anunciar, e depois desceu uma multidão de anjos e cantaram glória a Deus nas maiores alturas. Então vejam que legal, notícias tão bonitas, né, tão legais de serem anunciadas, foram dadas por anjos, né? Primeiro para Maria, né, que ela ficaria grávida e teria um filho, depois para os pastores. E os pastores são um personagem muito importante na história do nascimento de Jesus. Os pastores de ovelhas, esse foro não devia estar maiúsculo aqui, peraí. Os pastores de ovelhas, eles foram as primeiras pessoas, né, os primeiros seres humanos, tirando Maria e José, né, que eram os pais lá, eles foram os primeiros seres humanos, as primeiras pessoas a saberem que havia nascido Jesus Cristo, que o Salvador havia nascido. Olha que como o nascimento de Jesus também traz para a gente algo assim fora do comum. Veja, Jesus era um rei, ele nasceu num curral, não era? O rei normalmente iria nascer onde? Num palácio. Ele não foi deitado num berço, né? Num berço bonito e tal. Foi deitado num coxo. As primeiras pessoas que souberam do nascimento de Jesus foram os pastores de ovelhas. E vejam, uma notícia tão grande, tão maravilhosa que esses pastores receberam, né? O que eles fizeram com isso? Quando os anjos chegaram para os pastores, né, anunciando para eles que Jesus havia nascido, o texto diz uma coisa bem interessante, que os pastores foram espalhar, né, a notícia, né? Foram para Belém para ver o que estava acontecendo, né? O que
que eles tinham ouvido, né? Os pastores foram tomar conhecimento daquela notícia que os anjos estavam trazendo. E aí diz o texto que depois voltaram para o campo, mas eles não ficaram, né? O texto não está continuando aqui, mas eles não moravam no campo direto, eles tinham a família deles também. Então, provavelmente, quando acabou essa vigília deles na noite, né, cuidando dos rebanhos, eles foram ter com a família e dizer, olha, que coisa interessante que aconteceu. Ou seja, eles não ficaram para eles com essa notícia tão importante, tão maravilhosa que eles receberam, né? Então, o texto diz que eles foram lá, viram o que tinha acontecido, voltaram para continuar cuidando dos rebanhos. Depois o texto não fala mais dos pastores, mas é de se imaginar que eles tinham famílias, né, que eles puderam contar para as outras pessoas o que tinha acontecido. Eles foram as primeiras pessoas a saber do nascimento de Jesus e, evidentemente, depois contaram isso também para as outras pessoas. Uma coisa que nós vimos na aula passada sobre quando a gente perguntou, por exemplo, qual era a data exata do Natal, né, do nascimento de Jesus, e nós falamos sobre dois aspectos aqui. Primeiro, a viagem de Maria e José, né, que talvez não teria sido feita no inverno. Então, a gente comemora o Natal 25 de dezembro. Então, se a gente olhar, por exemplo, que eles tiveram que fazer aquela viagem longa de Nazaré até Belém, né? Talvez essa viagem não tenha sido feita no inverno. Então, nós chegamos à conclusão aquele dia que provavelmente Jesus não nasceu no 25 de dezembro, mas foi em uma outra data. E nós também chegamos à conclusão que isso não é importante, mas que o importante é que nós comemoremos, né? Ou seja, que a gente festeje o nascimento de Jesus em algum dia. E esse texto também eu tinha colocado na aula passada, eu vou ler novamente só para a gente lembrar. Os pastores estavam vivendo ao ar livre, mantendo de noite vigílias sobre os seus rebanhos, como a gente leu aqui, né? Os pastores cuidando dos rebanhos. O livro Daily Life in the Time of Jesus, a vida diária na época de Jesus, observa que os rebanhos ficavam ao ar livre na semana antes da Páscoa e no fim de março, até meados de novembro. Daí acrescenta, eles passavam o inverno em abrigos e só com base nisso podemos ver que é improvável que a data tradicional do Natal esteja certa, visto que o Evangelho diz que os pastores estavam nos campos, né? Então, o fato dos pastores estarem no campo, ao ar livre, cuidando dos rebanhos, mostra que isso não era no inverno, né? Mas 25 de dezembro, ou dezembro é verão aqui no hemisfério sul, no hemisfério norte é inverno. Então, era provável que não era inverno quando os pastores estavam cuidando das ovelhas no campo, né? Então, é só para a gente relembrar disso, que talvez a data provável do nascimento de Jesus não tenha sido em dezembro, né? Mas aqui, o que a gente aprende dessa lição dos pastores, né? Tirando esse detalhe que nós vimos já na aula passada, a gente está relembrando aqui, o que a gente aprende, né, dessa lição. Ao receberem a notícia, os pastores foram depressa adorar o menino Jesus. Deus espera que seus filhos o amem e o sirvam todos os dias das suas vidas, né? Então, os pastores estavam lá cuidando, receberam a notícia. Eles podiam ter ficado lá, não, tá longe, tô cansado, tá de noite, né? Ou sei lá que horas que era, vamos ficar por aqui mesmo. Não, eles foram rapidinho adorar o menino Jesus, né? Foram conhecer Jesus, foram conhecer a salvação em pessoa, né? Então, é isso que Deus espera também de nós, os seus filhos, que a gente ame a Ele e que a gente adore Ele com as nossas, com aquilo que nós somos, né, com a nossa vida e assim por diante. Outro fato importante que nós podemos aprender dessa lição, né, devemos ter alegria com a notícia do nascimento de Jesus. O texto fala que no finalzinho, né, do que eu li, os pastores voltaram para os campos cantando hinos de louvor pelo que tinham visto, ouvido e visto. Ou seja, eles voltaram alegres porque eles tinham visto Jesus, né? Então devemos também nós ter alegria com a notícia do nascimento de Jesus, louvar a Deus por isso e passar a notícia também
para as outras pessoas, porque isso é uma notícia maravilhosa, né? O nascimento de Jesus, independentemente se a gente não sabe o dia que aconteceu o nascimento de Jesus, nós podemos nos alegrar, né? E agradecer a Deus por essa notícia maravilhosa que todos nós temos acesso, né? Então, isso a gente aprende aqui da lição dos pastores de Belém, desse episódio, ou desses personagens do nascimento de Jesus Cristo, tá certo? Muito bem. Na página 46, a gente tem aqui um exercício, uma lição, né, que é tipo um enigma. Dessa vez eu não vou colocar o enigma já feito lá nos arquivos, como eu sempre tenho feito, tá bom? Até para vocês terem curiosidade de decifrar o enigma que está aqui, né? Então, vocês vão olhar os símbolos que estão aqui em cima, aqui embaixo está a legenda, né? Letra A, B, C, o que cada símbolo é. Vocês vão formar uma frase aqui e depois vocês vão... Está escrito aqui na 2, leia o recado de Deus desta lição. O que ele quer dizer? Ou seja, o que Deus quer dizer com esse recado que está aqui? Tá? Então, vocês vão ter que fazer e ver qual é a frase que vai aparecer aqui e o que isso quer dizer para vocês também, tá bom? Vocês façam e me mandem a foto pelo chat, tá bom? Pode me mandar pelo chat a foto dessa lição feita, então, ou desse enigma, ou sei lá, é enigma, né? Decifrar o enigma. Então, é um hino de louvor, o que os anjos cantaram, né? Vocês vão lembrar que a gente citou esse texto na lição. Então, vocês vão fazer o enigma e depois o que esse enigma, o que essa frase quer dizer para vocês. Não é para copiar a frase de novo, tá bem? É para o que essa frase quer dizer para vocês. Aí vocês façam, tirem a foto e mandem para o meu chat, tá bom? Mandem para mim, não, para o meu chat não, mandem para mim pelo chat, tá certo? Muito bem, lembrando sempre que a nossa aula ao vivo às vezes demora um pouco mais, né, porque a gente conversa, troca alguma informação, né, faz perguntas e vocês respondem e tal, e aí como aqui a aula está gravada, eu estou sozinho, e não tem pergunta e resposta, então essa é a aula de hoje, lição 20, os pastores de Belém, tá bom? Espero que vocês tenham um ótimo resto de dia, a gente vai ter 10 dias de férias a partir de sexta-feira, espero que vocês descansem, se puderem, divirtam-se, mas cuidem-se ainda, a Covid ainda está aí, a gente precisa se cuidar ainda, né, ter todos os cuidados ainda necessários para que a gente não fique doente, tá bom? Mas aproveitem os 10 dias da melhor forma possível com a família de vocês, tá certo? Um abraço para todo mundo, saudade de vocês, que Deus os abençoe, e qualquer coisa vocês me chamem pelo chat, se precisarem de alguma ajuda, de algum esclarecimento, vocês podem me procurar. Não durante as férias, né? Durante as férias a gente precisa, tanto eu como vocês, a gente quer descansar um pouquinho. Mas se vocês ficarem com muita saudade, podem me escrever, tá bom? Que eu vou tentar responder vocês. Tá certo? Obrigado, gente. Um abraço para vocês. Deus os abençoe. Até a nossa próxima aula, então. Tchau, tchau.